Naturalidade, eu acho que só se eu fosse artista, para ser bem natural, assim. É? Só se eu for... Não estou assim, como é que eu vou te dizer, não fico procurando forçar o português nem nada. Mas daí aí o teu pai... Mas aí conheceram? o Barriga Verde fica do outro lado, assim, tem a maternidade aqui, o Barriga Verde ficava aqui. Então eles iam no Barriga Verde, que era um clube, isso minha impressão, né? Um clube mediano. O High Society era outro, sei lá, Clube 12, Country Club, sei lá o quê. Eles nunca foram, eles eram bem, família muito simples, assim, dos dois lados. E aí elas iam no Barriga Verde para dançar, e era o tempo daí já... Aí nós já vamos lá para o meio dos anos 50, sei lá, 55, por aí, 54, 55, 56. E aí eles começaram a dançar, já se viam no footing, se viram no baile, ele começou a tirar minha mãe para dançar. Uma cidade que devia ter 50, 60 mil. Não sei, mas era... 50 mil. Só tinha Ponte Cílio Luz e tal. E aí, a música que marcou o início desse namoro deles é o bolero Solamente Una Vez. Solamente una vez, amém la vida, solamente una vez e nada mais. Bom, é um bolero famoso. E aí ficou assim a música dos dois. Eu cresci ouvindo dizer que essa música, o Solamente, era a música dos dois. E... Assim, ó. Eu não sei, eu quero entender o... Tem uma cachopinha de marimbondo ali. A Estela que é freguesa de levar picada de marimbondo e de abelha. Tu vai deixar se criar? Não, mas eu não sei, parece que tem que ser com uma tochinha de fogo assim e encostar ali. Se eles não incomodar vocês, eles são os que polinizam as flores. Pois é, a mim não me incomoda, eu não tenho, só não quero ver nenhum neto meu sendo picado por marimbondo, porque dói pra cacete, né? Eu tô tirando as minhas conclusões já. Bom, tradição de famílias simples. Mas nós estamos nos anos 50, uma época não muito boa, não muito, nada liberal. Para ela estar indo em baile e negócio, tinha que ter uma liberdade, não tinha? Ah, mas no meu avô era bem chato. Tinha hora para chegar, tinha hora para sair, porque elas iam juntas. Eu não sei se iam com mais alguém, só podiam ir se fosse com alguém. Baile, não é baile como agora, que começa... Festa que começa à meia-noite, 1h e termina às 5, não. Essas coisas começavam bem mais cedo, tinha hora para chegar, não, era tudo muito controlado. Tanto que a minha mãe ainda é daquela geração das mulheres que se casaram virgens. Ela tinha muita honra, se casou virgem. E meu pai foi o primeiro beijo da vida dela. Então ela começou a namorar meu pai com 17 anos. 17, durou um ano, entre namoro, noivado e casamento foi 1 ano e meio, por aí. Casou daí com 19 e com 20 eu nasci. Ela casou e 1 ano depois de casada eu já estava nascendo. Qual é a data do aniversário dela? Da minha mãe? Ela é do dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro de 38 ela nasceu. Sabe que a Conceição lá na escola, lá, a secretária, ela disse que a família dela é tudo com o número 6, nasce gente, a família cresce. Ela estava falando isso e me dei conta, a minha mãe é de 38, eu sou de 58, tu é de 78. O Gael de 2008. O número 8 para nossa família é... Mas também tem isso, né? A outra lá te teve com 20 anos. Teve um filho com 20 anos e a Fifi teve um filho com 20 anos. Meio que se repetiu a história. Mas essa história que você está contando, quem é que te contou? Elas são histórias contadas pela minha mãe, pelo meu avô, pela tia Lígia, pela avó Diná, pelo meu pai, por essa outra geração. E desses aí que eu falei, a mais nova é a tia Lígia, com 75 anos. Depois o meu pai, que está fazendo 80. A minha avó, se fosse viva, ela não tem a menor chance. Ela é de 1907. Em 2007 ela já teria feito 100 anos.
E meu avô de 1912, que teria feito em 2012 100 anos também. O Fernando, né? Fernando, é. E as famílias nunca se integraram, né? Ou se integraram, Freitas e Silva, assim, se casaram, as famílias se conheceram, né? Sim, se conheceram, não, se integraram, sim. É que quando eu tinha 1 ano e pouco, meu pai foi morar em Curitiba. Eu tinha 1 ano e pouco, eu nasci, entre eles se conhecerem e se casarem, foi 1 ano e pouco, 1 ano e tanto. Aí eu nasci, passou mais 1 ano, quer dizer, num prazo de 3 anos entre eles se conhecerem e eles mudarem para Curitiba foi muito curto, né? Aí em Curitiba foram 10 anos morando em Curitiba. 10 anos lá, morei. 9 anos. E aí depois meu pai volta para Florianópolis, quando eu tinha 9 para 10 anos, mora em Florianópolis, mora mais 1 ano em Florianópolis e volta para Curitiba, tudo por motivo de trabalho sempre. O teu avô também mudava de lugar, então? Ele também mudava, mas foi só naquela fase da infância dos filhos dele. Depois que a primeira mulher dele, a minha avó, morreu, e aí depois ele casou com a minha avó Diná, ele não mudou mais, só em Florianópolis. Nunca mais ele mudou. Tudo bem, mas já parou para pensar que isso de mudar de lugar deve ter influenciado, deve ter marcado no caráter dos filhos, que por consequência deve ter marcado tu. Imagina, tu, a segunda geração de viajante, de cigano. Terceira já. Terceira, é. Minha mãe mudou bastante, a minha mãe já tinha trauma de mudança também. Minha mãe tinha trauma de mudança e toda vez que ela mudava, às vezes quando ela estava morando numa casa um pouquinho, sempre morando em casa alugada. Ela tinha sim um trauma de não ter a casa própria, porque alugava e saía, alugava e saía. E aí ela sempre gostou de cidade, de movimento, de festa, de baile, de carnaval, de gente, de coisa cheia, festiva e festeira ela é. Super assim, enfim, minha mãe era cosmopolita. E cada vez que mudava com aquele filharedo todo, ia morar numa casa que sempre tinha um descampado na frente. A Campina. Minha mãe sofreu muito de tédio, muito tédio. Tédio, tristeza, choros, eu só imagino. Quer dizer, eu não sei nem se eu imagino ela com aquilo tudo. E depois, assim, deixar a família toda, uma guria nova, deixar a família toda em Florianópolis e de repente emparelhar um filho a cada 2 anos. A gente tinha... Teve um tempo da minha mãe que ela tinha eu com 4, o Júnior com 2 e um recém-nascido. Bebezinho, 2 e 4. E sempre um descampado na frente. Nossa, ela tinha um trauma disso. Aí ela ficava no céu quando ela chegava em Florianópolis e família, ela tinha uma relação muito estreita com o pai dela, com meu avô. Como assim estreita? Acho que como filha mais velha, ela era, não sei se é queridinha, mas é uma relação diferente de filho mais velho com os pais e no caso com o vô, porque ela não tinha mais a mãe, com o pai dela e depois foi a filha que foi morar longe, então toda vez que vinha era uma festa. Eu acabei pegando assim as regalias de ser a neta mais velha também, porque vou te dizer, é muito bom. A neta mais velha, nossa, eu tinha tudo de bom. Não que fosse bom eu ter e os outros não, mas era muito bom eu ter. Então, assim, falando a gente está falando da tua mãe, né? Mas tu não tem, então, muita memória de tu e ela, né? É tu e ela e a galera sempre. Porque aí depois, da infância, era uma turma, não tinha, realmente. Hoje eu pensei nisso. Porque eu vi que as pessoas amanhã, Dia das Mães, começaram a postar fotos com a sua mãe, não sei o quê. Eu até tenho, mas eu não tenho, sabe aquela foto terna, aquela foto enternecida, não tem. É uma juventude, porque tu imagina que quando eu tinha 5 anos, a minha mãe tinha 25 e já tinha 3 filhos.
quando eu tinha 10 anos, a minha mãe tinha 30 e continuava, e tinha os 3 filhos. Só depois que veio indo o 4º filho. E cuidando da casa, lavando, passando, cozinhando, batalhando horrores, ajudando muitas vezes meu pai, fazendo salgadinho para fora para vender e tal. Então, não que ela não fosse carinhosa, mas a minha mãe não tinha muito tempo para o carinho, assim, para uma brincadeira, nada disso. O que ela fazia mais com a gente, que eu me lembro, assim, era cantar umas musiquinhas, ensinar umas musiquinhas. Ela cantarolava muito, ela gostava muito de cantar, ela era bem afinada. Meu avô tocava violão e ela gostava de cantar. Tanto que eles até gravaram um disco. Morre já. Uma serra elétrica. Um massacre. Só que não tem o trilha sonora do funk, né? O Paulo, quando tá aqui em casa, porque às vezes rola isso de manhã, né? Sim. Às 10 da manhã, às 9h30 da manhã, o Paulo disse, não, isso não tem, sem noção total. Lá em casa, os caras da padaria chegam 6 da manhã para trabalhar e chegam com os carros deles, funcionários, escutando um sertanejo assim. A gente acorda todo dia 6 da manhã com a chegada dos funcionários da padaria. Hoje tava lá, dica, se te deixei faltar amor. Não, mas aqui ou é isto, ou é alguém cortando uma grama, ou é alguém lavando um carro. Ou foi. Não, lavando um carro é fatal. Esse de ter um monte de irmão, né? Bom, a tua mãe tem pouco tempo, falou que não brincava, tem pouco tempo para se dedicar para ti, e o teu mundo é no meio dos guris. Totalmente, no meio dos guris. No meio dos guris, mas eu não fazia brincadeira de guria. Não gostava. Não gostava de brincadeira de correria, eu gostava de brincar de casinha, de brincar de boneca, de comidinha. Quando partia para correria, quando eu brincar de esconder, de pegar, eu até ia, mas era numa marra desgraçada. Não curtia. Bola, nada disso. E eles faziam tudo, né? Tanto que eu não aprendi nunca a andar de bicicleta, coisa assim que tinha muita atividade física, assim, não rolava. Tu te dava bem com ela, não teve briga, assim? Não, teve a fase da adolescência, que não foi diferente, porque aquela parte mais da infância, eu não tenho muita memória, assim, de coisas muito carinhosas e tal, né? Eu me lembro dela ser cuidadosa, né? E aí depois, quando eu começo a crescer... Quando começa a crescer e ficar mais velha, que a memória fica mais fresca, aí eu me lembro que eu passei assim para uma adolescência bem radical. Enfrentando ele? Eu era assim, com 12, 13, 14, até os 14, uma menina certinha. Ia bem na escola, usava a roupa que a minha mãe comprava, tudo bonitinho. Aí, com essa fase aí dos 14 para os 15, eu comecei a entrar numa outra onda, a me interessar por política, a me interessar pelas coisas que aconteciam no mundo. Tá, mas e como é que a tua mãe vê isso? Começando a falar de ti. Não, mas eu estou falando de mim por quê? Porque daí começou a entrar um conflito com meu pai e com a minha mãe. Com os dois. E a minha mãe era mais quadrada ainda que meu pai, nesse sentido. Aí eu me lembro que... Conservadora? Mais conservadora, porque ela absorveu muito do meu avô, um rigor, assim. O meu avô, enquanto meu pai foi namorado, noivo e mesmo marido da minha mãe, não dava beijo na minha mãe na frente dele. Não pegava na mão. Mesmo vô poeta e... Mesmo vô poeta, não podia, a filha dele não podia. E aí era bem conservador, assim. E eles me passaram bastante isso, foi muito forte. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos, eles dois me chamarem para dizer que os meninos só querem se aproveitar.
Menino só quer se aproveitar das meninas. Não deixa pegar na mão, não deixa chegar perto. Eu cresci com aquele pensamento, fui forjada, né, naquele pensamento bem machista, de que menino, não existe romantismo, menino só quer sexo e só quer se aproveitar. Então, tu imagina o tamanho da culpa da menininha de 12, 13, 14, 15. Aí, com 14 para 15, eu ainda nunca nem tinha namorado, nada, mas já comecei a... Eu não queria mais usar a roupa que a minha mãe comprava, eu queria escolher, comecei a fazer coisas nas minhas roupas, a mexer, a pegar uma influência aí desses anos, isso já era 71, 72, 73, uma influência ainda remanescente daquela onda toda hippie, sei lá. Mesmo tendo esse monte de gente para dividir a atenção, tu sentia que ela era presente ou não também? Não, ela era presente, sim, ela era presente, mas acho que faltou na minha mãe uma sensibilidade maior de lidar com a filha. A única mulher que ela tinha. Mas ao mesmo tempo, essas coisas... a minha mãe era a típica mulher do tempo dela. A típica. Aquela que casou virgem, aquela que sabia tinha todas as prendas domésticas, que casou para ser a dona de casa, para ter filho. A minha mãe batia no peito e se orgulhava de um filho dela nunca ter posto uma fralda que fosse sem ter sido passada a ferro. Então, a minha mãe, a minha mãe nunca teve uma máquina de lavar roupa, ela morreu sem ter máquina de lavar roupa. Então, todas as roupas da minha casa, quando nós éramos 3 filhos e depois 4, toda a roupa da casa era lavada num tanque. Então, eu me lembro, as memórias que eu tenho da minha mãe, é minha mãe debruçada num tanque, usando anil para a camisa do meu pai ficar mais branquinha. Manja anil? Não. Uma pedrinha azul. Ela vem amarrada num saquinho, assim, uma pedra azul, que larga uma tinta azul água, fica toda azul. Eu me lembro de botar a mão com aquela água azul do anil, assim. Para a roupa ficar mais branca. Tu usa anil em roupa amarelada. Então, assim, era minha mãe no tanque. Minha mãe no tanque, a minha mãe na cozinha, minha mãe... Fora de casa? Hã? E teu pai viajando? Não, meu pai trabalhava numa firma, na Anaconda, essa infância em Curitiba. Trabalhava no setor de contabilidade de um moinho de trigo lá em Curitiba, lá no Capanema. E aí era essa relação. Aí depois, quando a filha no caso eu começo a ficar mocinha, assim, não houve, ela continuou sendo do mesmo jeito, não houve aquela aproximação da filha que está ficando mulher, e nem eu via nela muito essa possibilidade. Eu só via uma mulher extremamente dedicada para as coisas da casa, organizada, limpa. É um tempo em que ter um chão brilhante era um valor muito grande. E o chão da minha mãe era brilhante. Me lembro muito da minha mãe ajoelhada de 4 encerando o chão. Lata de cera, tinha a parquetina e tinha a poliflor. Passava um pano, assim, um pano todo encebado da cera, passava o pano dentro da lata e passava no chão. E vinha vindo ajoelhada, de 4 assim no chão, e vinha vindo até a saída da porta. Aí depois a gente era criança, só brincava na rua, né? Só se brincava na rua, estava na rua brincando e não podia entrar em casa. Aí depois daquela cera secar, aí ela entrava com um escovão de ferro, era um troço alto assim, desse tamanho, e que tinha um cabo como uma vassoura, e aí ela botava um pano de lã embaixo e ficava assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para abrir o brilho. Daí depois que abria o brilho na cera, ela ia com os pés com um pano de lã passando. Bom, e aí pra gente entrar em casa era o chão. Todas as casas locadas. Tudo casa alugada, e o chão tinha que ser brilhante. Por quê? Chão brilhante, o branco bem branquinho. Porque é um valor, é uma coisa, é um sinal da boa dona de casa. E a minha mãe reparava nessas coisas. Reparava em quem não tinha, quem não era assim. E ela tinha a pecha de ser a caprichosa. E além de tudo, cozinhava bem. E além de tudo, ela era inteligente e era muito divertida. Ela estudou até aqui, certo?